Graças e paz, irmãos. Que benção mais uma vez estudarmos a palavra do Senhor. E vamos começar uma nova série agora, a série Atos do Espírito Santo, né, onde nós vamos estar observando, né, a igreja no seu primórdio ali no livro de Atos dos Apóstolos, a qual eu recomendo que você faça a leitura do mesmo para entender e compreender como foi aquele primeiro momento da história da igreja, formalizado ali pelos apóstolos, né? Que foram os primeiros e únicos a alicerçar a fé da igreja e como ela devia ser conduzida. É claro que eles não iam conseguir sozinhos, né? Por isso nosso tema hoje é, na série Atos do Espírito Santo, a intimidade e transformação. Ninguém chega no Evangelho perfeito ou capaz de dizer assim, não preciso de mudanças. Todos nós precisamos dessa metamorfose e dessa metanoia constantemente. Precisamos sempre nos envolver com a palavra de Deus para entender e compreender a vontade de Deus e também dentro desse princípio que é a igreja, chamados para fora, a eclésia, aonde nós vamos atrás de falar e vamos atrás de pessoas e falar sobre o amor de Jesus no dia a dia, no andar, no viver, né? Mesmo que isso pareça algo difícil, e realmente é, mas com a dependência do Espírito Santo, evidentemente nós conseguimos vencer as batalhas. Então vamos lá, alguém mais do que especial, né? Então no mês de março que nós tivemos uma série de lições sobre o livro do Êxodo, né? Nós vimos ali vários momentos que acompanharam Moisés e a situação em que aquele princípio ali também de um povo sendo liberto da escravidão e passou a viver na presença de Deus e controlado pelas leis e as regras que Deus havia dado para o seu povo. Já era povo de Deus e recebeu então a informação de Deus de como deveria viver. Então foi uma série marcante. Eu não sei se você acompanhou os 4 últimos estudos. Se não fez, pode revê-lo aí no nosso canal, né? E tivemos agora, e vamos em abril, vamos entrar nessa leitura do livro de Atos. E nas nossas células, nossos encontros, nós vamos mergulhar em Atos. Uma série de estudos diferente e muito importante. Então, esse livro poderoso da Bíblia, chamado de Atos dos Apóstolos, mas ao mergulhar em sua leitura, fica evidente que o apóstolo não tinha a menor condição, ou os apóstolos, né, não tinham a menor condição de realizar na força deles as obras descritas de Atos. Isso acontece porque os discípulos de Jesus, fundadores da igreja do primeiro século, realizaram todos aqueles sinais e maravilhas por meio de um poder sobrenatural agindo através da vida deles. Então eles não estavam vencendo aquelas batalhas, aqueles momentos difíceis da perseguição da igreja e tudo que estava ocorrendo, se não fosse o poder sobrenatural vindo do próprio Deus, do Espírito Santo. Né? Então, Lucas é o escritor de Atos, também do Evangelho de Lucas, e ele narra tudo aquilo que aconteceu ali de fenômenos extraordinários. Então, é perceptível ao longo da leitura de Atos o agir de alguém muito especial, que era o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é Deus. Sem dúvida, o personagem principal de Atos é o Espírito Santo. E este livro poderia tranquilamente ser denominado Atos do Espírito Santo. Poderia. Por isso, nossa nova série de lições de célula recebe esse nome. Então prepare-se para conhecer melhor o Espírito Santo, né? Eu tenho certeza que você vai observar alguns detalhes que realmente mostram que não era no homem o poder, mas sim na ação do Espírito Santo na vida da igreja daquele momento. Então existem áreas inteiras da psicologia e da inteligência policial especializadas em identificar a coerência nas expressões faciais ou corporais, né? Bem como a consistência no comportamento das pessoas, que são evidências ou são ciências focadas em descobrir quem está falando a verdade ou quem está mentindo. É muito difícil uma pessoa manter uma mentira por muito tempo. É praticamente impossível um grupo de pessoas sustentar uma mentira. O comportamento das pessoas muitas vezes fala mais do que as palavras. Nós sabemos
porque os teus atos falam alto, né? Teu testemunho fala muito alto, mais do que palavras. Então, no caso dos discípulos de Jesus, as atitudes deles comprovavam, né, que algo impressionante aconteceu em suas vidas. Eles estavam amedrontados, fugindo, fazendo reuniões de oração às escondidas, e após a morte de Jesus, eles estavam passivos, sem direção, demonstrando incerteza e passividade. Pedro negou Jesus e fingiu também, né, que não o conhecia. Os discípulos se dispersaram, se esconderam. Eles estavam perdidos, pensando que tudo havia terminado e que seriam os próximos a serem presos, torturados e mortos. Então, um momento ali caótico, né, daquela situação, com a morte do mestre, mesmo com a ressurreição, que revitalizou a certeza deles que Jesus é o Filho de Deus, mas havia perseguição romana e dos líderes religiosos que queriam manter uma cultura religiosa totalmente contrária à vontade de Deus, né? Então a pergunta que fica é: como os discípulos de Jesus reagiram após a morte de Jesus? É Atos que vai dar essa demonstração. E o que mudou na postura deles após receberem o Espírito Santo? Eles receberam ali no Pentecostes, onde a partir de então o Espírito Santo passa a agir na vida de todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador, e a partir disso também passa a nos esclarecer qual é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Então, de repente, eles mudaram radicalmente, né? Saíram para pregar na praça diante de milhares de pessoas, desafiar as autoridades e passaram a espalhar o evangelho por todos os lugares e se tornaram milagrosamente alegres, ousados, cheios de convicção. Tudo mudou no dia de Pentecostes. Então, ao receberem o Espírito Santo, a covardia deu lugar a uma ousadia sobrenatural. Aqueles mesmos homens que antes negavam a Cristo passaram a pregar publicamente com uma autoridade que impressionava até os mais sábios. A transformação foi completa. De seguidores hesitantes tornaram-se apóstolos imparáveis, prontos para dar a própria vida para espalhar a mensagem pelo mundo. Qual a mensagem? Jesus Cristo é o que salva e aquele que o recebe se torna filho de Deus. O que nós podemos perguntar sobre esse momento tão especial? Você já recebeu o Espírito Santo? O que foi transformado em sua vida após receber o Espírito Santo de Deus? O que houve de transformação? Quais foram os pensamentos que mudaram? As convicções, né? As práticas, as filosofias que nós deixamos de praticar porque o Espírito Santo nos mostra que aquilo não é coerente com a vontade de Deus. Então, o mesmo Espírito Santo que transformou a vida dos amigos de Jesus também pode transformar a sua vida, a minha vida. E chegou a hora de conhecer um pouco mais de quem é o Espírito Santo e quais mudanças ele é capaz de operar em sua vida. Então, o primeiro tópico vai dizer: o Espírito Santo fala e direciona. Então, o Espírito Santo não é uma energia, uma presença silenciosa distante. Ele é uma pessoa que pensa, que tem vontade, que se comunica. Desde o início da igreja, vemos que Deus não deixou o seu povo sem direção. O Espírito Santo fala, orienta, conduz decisões concretas da vida. Uma fé madura não é baseada apenas em princípios gerais. Sensível à voz de Deus no dia a dia. Atos 13, versículo 2, diz assim: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separa-me Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho chamado. Veja, enquanto aquele povo de Deus adorava o Senhor e jejuava, o Espírito Santo então pede para separar Barnabé e Saulo para uma obra, não separá-los de convivência, mas juntá-los numa mesma obra. Em Atos 16, 6 e 7, diz assim: tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Aonde o Espírito Santo permite, há lugares que ele vai bloquear, ele vai indeferir, e ali você não poderá fazer nada sem a autorização. Em todo lugar nós não podemos fazer nada sem a autorização do Espírito Santo e a condução do Espírito Santo. Então nós percebemos nesse primeiro tópico exatamente isso. O Espírito Santo é que fala e direciona. Nós não podemos simplesmente dizer eu quero, eu faço, eu vou. Nós estamos sob a tutela e a direção do Espírito Santo de Deus. Então no livro de Atos,
A igreja não tomava decisões estratégicas apenas com base em lógica ou planejamento humano. Eles jejuavam, oravam e esperavam pela direção do Espírito. Isso revela que quem nasce de novo entra em uma nova dinâmica de vida. Não vive mais guiado apenas pela razão ou pelas circunstâncias, mas aprende a discernir a voz de Deus. Que maravilha quando nós estamos completamente entregues à voz de Deus, e que facilidade, porque a partir desse momento não é você que tem a decisão final, mas sim a ação do Espírito Santo na tua vida te direcionando. Que pergunta nós diríamos a respeito desse contexto de que é o Espírito Santo que direciona e capacita-nos para isso, né? Você já experimentou o Espírito Santo te direcionando em alguma decisão? Você pode experimentar, você pode pedir a Ele que te dê orientação e Ele vai te dar. Você costuma buscar a direção de Deus através de tomar decisões, antes, de tomar decisões importantes? E o que acontece, o que você precisa ajustar para se tornar mais sensível à voz do Espírito Santo, né? Primeiro, a oração e o jejum ali, a gente viu que era algo primordial para que o Espírito Santo começasse a tratar o coração das pessoas, né? Então, o Espírito Santo também, ele está disposto a nos abençoar, mas nós temos a nossa prática que é muito pequena perto do resultado eficiente que é a direção do Espírito Santo em nossa vida. O segundo tópico vai dizer que o Espírito Santo transforma e capacita. Quando uma pessoa nasce de novo e se torna morada do Espírito Santo, ele inicia um processo de transformação e capacitação. A maior evidência disso é a vida dos próprios discípulos. Homens que antes estavam com medo, escondidos, inseguros, passam a viver com ousadia, autoridade e poder. Essa transformação não veio de treinamento, mas de ação sobrenatural do Espírito Santo. Atos 4:31, ele tem a seguinte mensagem: depois de orarem, o lugar onde eles estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O que eles faziam? Anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Em Atos 3:6 diz: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e ande. Que é aquele momento que Pedro e João iam para o templo na hora da oração, a hora nona, e naquele momento encontraram um paralítico pedindo esmola, e eles só, evidentemente, tinham melhor a ser oferecido do que prata e ouro, e ofereceram a esse pedinte a palavra do Senhor Jesus, que era levanta-te e ande, e evidentemente também levaram aquele homem a conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Então, além de transformar o interior, o Espírito também capacita para a missão. Ele usa pessoas comuns para realizar obras extraordinárias. A igreja de Atos não era marcada por recursos humanos ou estratégias sofisticadas, mas pela presença e pelo poder do Espírito, operando através de vidas disponíveis, né? Pessoas que se dedicavam, se entregavam realmente à ação do Espírito Santo. A pergunta que nos fica é: em que área da sua vida você ainda tenta agir na sua própria força, seu próprio conhecimento, sua intelectualidade, né? Seu poder cognitivo sobre os fatos? Né? Qual área que ainda precisa ser entregue para a ação do Espírito Santo? Você acredita que o Espírito Santo pode te usar de forma prática no seu dia a dia? Você acredita que ele está aí com você diariamente, podendo te ajudá-lo e ao mesmo tempo usá-lo no ministério do Reino de Deus, se você o permitir? O que muda quando entendemos que a capacitação vem de Deus e não de nós? O que muda quando você começa a entender que tudo que nós fazemos, que somos capacitados no Reino de Deus, vem dele mesmo, para a honra e glória dele e para louvor do seu poder sobre nossas vidas, né? Que maravilha é ser dependente, dirigidos e orientados por Deus. Então, o terceiro tópico, depois desse, é: o Espírito Santo produz vida interior. Então, o Espírito Santo transforma profundamente o interior de uma pessoa. Ele produz uma nova natureza, gerando amor, alegria, paz e domínio próprio, que é a parte integrante do fruto do Espírito Santo descrito em Gálatas 5. Isso significa que a presença do Espírito não se evidencia apenas em milagres, mas em uma vida transformada, né? Gálatas 5, 22, 23, Paulo vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, alegria,
paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 9. Contra essas coisas não há lei, ou seja, quem pratica dessa forma está coerentemente fazendo aquilo que é ideal diante dos homens e diante de Deus, e contra isso não há nenhuma lei restringindo ou corrigindo algo de irregular. Em Atos 5:41, os apóstolos saíram do sinédrio alegres. Por que eles eram alegres? Porque tinham sido considerados dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. Né? Em Atos 13:52, os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, o livro de Atos mostra que muitos, mesmo em meio às perseguições, rejeição e sofrimento, os discípulos permaneciam cheios de alegria. Isso revela que a fonte da vida cristã não está nas circunstâncias, mas na presença de Deus dentro de nós. O Espírito Santo sustenta o coração, fortalece a alma e produz estabilidade emocional e espiritual. Qual a pergunta que nos fica então, né? Sua alegria depende das circunstâncias ou da presença de Deus? Como que você fica alegre, mesmo na tribulação, como o apóstolo Paulo nos diz, é a presença de Deus no nosso coração, né? Em qual área da sua vida você ainda mais precisa do fruto do Espírito? Qual área delas? Profissional, emocional? Aonde está faltando essa presença do fruto do Espírito Santo? E o que significa na prática viver uma vida cheia do Espírito no interior, né? Na prática, nós passamos a ser pessoas completamente direcionadas, orientadas e capacitadas pelo Espírito Santo para fazer a obra do Senhor e viver uma vida pacata na presença do Senhor e dos homens. Então, o Espírito Santo, ele também se relaciona conosco. Esse é o terceiro tópico. O Espírito Santo é alguém com quem nos relacionamos diariamente. Ele ama, consola, encoraja e também entristece quando escolhemos caminhos contrários à vontade de Deus. Isso revela que a vida cristã não é apenas sobre regras, mas sobre relacionamento. Atos 5, 3 e 4 diz assim: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ou seja, mentir para Deus é algo que não ocorre, porque Ele conhece-nos e sabe toda a verdade sobre nós. E mesmo que você tente iludir Deus com palavras, Ele não vai ser iludido, porque Ele é Deus, é soberano, onisciente, onipresente, onipotente. E Ananias e sua esposa tentaram, nessa feira, de alguma forma burlar aquilo que estava sendo feito pela igreja e pelos apóstolos, né? E receberam ali um castigo pesado. Isso nos leva a entender que nós precisamos tomar todo o cuidado, né? Porque o Espírito Santo de Deus tem toda a autonomia de agir sobre nós, somos criaturas dele, somos dele, não temos como escapar disso, e ele pode agir segundo a sua vontade e segundo o seu propósito, muitas vezes de uma forma que para nós é dolorosa. Em Atos 9:31, a igreja era edificada e encorajada pelo Espírito Santo e crescia em número. Né? Quando nós começamos a deixar o Espírito Santo agir na vida da igreja, ela começa a crescer em número. Né? Em Atos, vemos que o Espírito Santo está profundamente envolvido, né, com a vida da igreja. Ele não apenas age, mas se relaciona com as pessoas. Ele encoraja, fortalece e conduz. Ao mesmo tempo, vemos que ele não pode ser ignorado ou tratado com superficialidade. Ele conhece o coração humano e responde à verdade ou à mentira. Né? Então, ele está ciente de que quando falamos a verdade e quando falamos a mentira. Quais seriam as perguntas que nós teríamos sobre isso? Né? Você se relaciona com o Espírito Santo no seu dia a dia? Há atitudes nas áreas da sua vida que pode estar entristecendo o Espírito? Como você pode desenvolver mais intimidade com Ele? Concluímos então, o Espírito Santo não quer apenas te visitar. Ele quer habitar, guiar e transformar a sua vida. Ao longo dessa lição, vimos que o Espírito Santo não é uma força, uma energia ou apenas uma doutrina. Ele é o Deus presente, uma pessoa real que fala, guia, transforma, produz vida interior e se relaciona conosco. No livro de Atos, a igreja não era marcada apenas por reuniões ou estruturas, mas por uma dependência viva do Espírito Santo. Ele era o centro de tudo.
A grande questão não é apenas o quanto você sabe sobre o Espírito Santo, mas o quanto você vive com ele. É possível conhecer conceitos e ainda viver distante. É possível frequentar a igreja e ainda não desenvolver intimidade. Mas o convite de Deus é claro. Viver uma vida guiada, transformada pelo Espírito Santo hoje, existem dois tipos de pessoas aqui, né, nesse sentido. Pessoas que conhecem pouco ou quase nada do Espírito Santo e pessoas que conhecem, mas ainda vivem uma pouca intimidade. O Espírito Santo será chamado, o Espírito Santo está, né, chamando você hoje para algo mais profundo. Então faça uma oração e responda a este convite do Espírito Santo na tua vida, né? Se você colocar diante dele, diz: nós reconhecemos que hoje que precisamos do teu Espírito Santo, perdoa-nos por tantas vezes vivemos sem depender de ti, por tomarmos decisões sozinhos, por ignorarmos a tua voz do Espírito Santo. Queremos te conhecer não apenas sobre ti, mas viver contigo todos os dias. Vem encher o nosso coração, Espírito Santo. Vem nos ensinar a ouvir a tua voz, Espírito Santo. Vem transformar a nossa vida de dentro para fora. Espírito Santo, nós nos rendemos a ti. Então, a partir dessa decisão, a partir desse momento, escolher não viver mais sozinhos, escolher viver com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa refletir sobre esses textos que aqui foram enunciados. Você pode fazer pausas no vídeo, ler o texto na sua Bíblia e trazer ali o contexto de cada um desses versículos para que você entenda a ação, a graça e o poder de Deus através do Espírito Santo sobre nossas vidas, né? Então tá aí esse começo de série, você vai continuar ouvindo mais sobre isso, a série Atos do Espírito Santo, e hoje nosso tema foi intimidade e transformação. Que isso esteja acontecendo na tua vida em nome de Jesus. Vamos orar para encerrar. Pai querido, mais uma vez te louvamos pela oportunidade de estudar a tua palavra. Eu sei que aqui fazemos de forma sucinta, mas o Senhor pode transformar essa palavra em profundidade no coração dos que a ouvem, daqueles que se dedicam a buscar e conhecer mais o Senhor. Que o Senhor nos abençoe, Pai, completamente. Abençoa, Senhor Deus, os que participam desse momento de célula, Senhor Deus, online, ou dessa célula, Senhor Deus, que nós temos semanalmente, pela graça e misericórdia do Senhor, sob a condução da irmã Zeli e do Espírito Santo, para que as pessoas, para que nós possamos crescer mais no conhecimento da palavra do Senhor. Da bênção, da graça, responde às orações dos teus servos segundo a tua vontade. E desde já agradecemos pela presença permanente do Espírito Santo conosco, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir. Um grande abraço.